No episódio de hoje, a gente vai estar estudando o livro de Tiago. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Aimee, eu faço esse podcast há mais de 2 anos e com a principal intenção, de compartilhar com vocês o Evangelho de Cristo e te ajudar, você cristão, na sua caminhada de fé. Bem, como eu já disse anteriormente, o objetivo do episódio de hoje é estudarmos o livro de Tiago e eu quero te convidar para ir nessa jornada com a gente. Se você já está no nosso canal de transmissão, não se esqueça de pegar aí o seu guia de estudo, que eu já enviei no canal, para você poder acompanhar ao longo desse vídeo, poder ir completando e aprendendo junto comigo. Contudo, se você não tem acesso ao guia de estudo e deseja ter no próximo capítulo que a gente estiver estudando aqui, por favor, entre no nosso canal de transmissão no WhatsApp. Eu vou deixar o link tanto do nosso Instagram quanto do nosso canal de transmissão aqui na descrição. Então, vamos de fato começar o episódio de hoje. Antes de eu iniciar com as considerações e com a contextualização do livro em si, na verdade a contextualização do livro já está feita, eu vou deixar um vídeo sobre isso aqui no card, mas antes de eu de fato começar a traçar pensamentos acerca da passagem que a gente vai ler, eu gostaria de ler em si a passagem, trecho do primeiro capítulo de Tiago que a gente vai estar estudando hoje. A versão que eu vou utilizar é a Nova Versão Internacional, a NVI. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, essa é a passagem que a gente vai estar se restringindo a estudar no vídeo de hoje, no episódio de número 139. Bem, primeiro a gente inicia, obviamente, pelo primeiro versículo, que é a apresentação, Tiago, ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Acho muito interessante da gente já pontuar também que Tiago, apesar de ele ser irmão de Jesus, ele não se apresenta como irmão de Jesus, ele se apresenta como servo, Ele não é apenas, mais do que ser irmão de Cristo, ele é servo do Senhor e do Salvador das nossas almas, E daí ele vai continuar dizendo, o seu vocativo, ou seja, quem a carta era escrita, as 12 tribos dispersas entre as nações. Lembrem-se da diáspora judaica, que se você talvez não esteja familiarizado com esses contextos, pode checar no vídeo sobre a contextualização para que você consiga compreender de uma forma mais ampla e plena aquilo que eu vou dizer aqui, mas lembre-se da diáspora judaica, que os judeus eles viveram em todas as terras, então eles estavam dispersos ali pela Europa, pela Ásia, pela África. Então ele vai dizer, essas 12 tribos que eu estou escrevendo. E é interessante a gente mencionar também, isso pode ser visto em Atos, no capítulo 2, no versículo 5, vou ler para vocês, vai dizer: estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. E é muito provável que nessa ocasião do Atos 2, da vinda do Espírito Santo, do dia de Pentecostes, que eles tenham voltado a Jerusalém, após a dispersão. E eles mantinham suas próprias leis, suas próprias sinagogas, permanecendo separados de todos os povos, Os judeus, eles mantinham sua cultura, ainda que não estivessem em uma mesma região, em uma única região. E em seguida ele começa, dizendo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E aqui a gente já consegue compreender o quanto que o evangelho, o quanto que o cristianismo, ele é contra, como que eu posso dizer? Ele é contra o sistema do nosso mundo, Enquanto no mundo as tribulações, as provações nunca seriam motivo da gente se alegrar, na verdade, quando a gente olha pelas lentes do evangelho, Tiago está nos exortando a se alegrar em meio às provações, sabe? Por causa delas, por causa que a gente está passando por elas. Então a gente consegue compreender que o cristianismo ele vai na completa contramão do mundo, No reino, aquele que serve é maior do que aquele que é servido. Aquele que é fraco,
né? Na verdade, ele é forte em Deus, aquele que perde a sua vida, na verdade, já encontra, né? Tem até uma música do Morada que fala sobre isso, postura do reino. Então, assim, a gente encontra que o cristianismo ele vai na completa contramão do mundo. E essa alegria produzida, né, que deve ser produzida no nosso coração pela tribulação, não é uma alegria falsa, né? Ela é uma alegria genuína. E aqui cabe eu lembrar que a alegria, ela é um fruto do Espírito Santo. É mencionado lá em Gálatas 5, né? A alegria, ela provém do Espírito Santo de Deus. E não é à toa, né? Porque o fato a gente só vai conseguir se alegrar nessas provações se nós tivermos sensibilidade à voz do Espírito Santo, se nós estivermos conectados e sensíveis à vontade do Senhor para as nossas vidas. Porque somente quando a gente está unido com o Senhor, quando a gente é um com o Pai, que a gente consegue perceber que circunstâncias e momentos que na verdade nos aparentam ser desfavoráveis, na verdade servem para o nosso próprio crescimento espiritual. Isso está muito ligado à nossa transformação de mentalidade. A gente só consegue estar sensíveis à voz do Espírito Santo, a gente só consegue seguir aquilo que Deus quer que nós sigamos, se nós tivermos a nossa mente transformada por Ele. Lá em Efésios, no capítulo 4, do versículo 22 ao 24, a gente vai ler assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então nós precisamos nos revestir dessa nova natureza. Isso só se dá através do Espírito Santo, através da obra do Espírito Santo no nosso coração, no nosso espírito. Romanos 12:2, um versículo muito, muito conhecido, né? De que a gente precisa permitir que o Senhor transforme a nossa mente para que a gente consiga experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A gente precisa ter uma vida de comunhão com Deus, a gente precisa ter um relacionamento íntimo e diário com Ele para a gente conseguir se alegrar nas provações. Se a gente não fizer isso, se a gente não tiver esse hábito construído na nossa vida, a gente não vai conseguir cumprir esse mandamento, a gente não vai conseguir cumprir isso que Tiago está nos exortando. E Tiago, ele diz respeito de várias provações e tribulações. Ele não está falando apenas da tentação que nos conduz ao pecado. E mais pra frente nessa série aí sobre Tiago, a gente vai compreender melhor a diferença entre provação e tentação, mas a gente vai compreender que não é apenas sobre tentação que ele está falando. Ele está falando de qualquer tipo de provação, qualquer tipo de tribulação, de coisa que nos aflija na nossa vida. Essa ocasião, essa situação deve nos levar a nos alegrarmos do Senhor. 1 Pedro 1,7 vai dizer: assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então aqui a gente encontra o motivo pelo qual a nossa fé ela é provada. Isso vai ser exposto no versículo 3, que Tiago vai dizer: assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. O que traz perseverança não é a aprovação, não é a dificuldade. O que traz perseverança é nossa fé em Cristo, que é gerada através da aprovação. A gente precisa olhar para a aprovação, a tribulação, a dificuldade como uma forma de Deus nos aproximar dele, como uma forma, como uma oportunidade para nossa fé em Cristo ser fortalecida. E a fé em Cristo, ela é progressiva, a gente precisa se lembrar disso também. A fé em Cristo, ela não é algo que a gente recebe apenas no momento da conversão e para por ali. A fé ela é desenvolvida, a gente recebe no momento da conversão, a gente continua desenvolvendo a santificação para que a gente chegue até o céu, para que a gente chegue até Cristo, para que a gente não se perca no meio do caminho. Então, a fé, ela é progressiva. E essa progressão, esse aprendizado, essa aprovação nos possibilita a perseverança. E por que a perseverança ela é tão importante? Existem diversas passagens na Bíblia que nos mostram o quanto que Deus se importa com a perseverança. Por que esse atributo é tão importante para a nossa vida? Eu vou ler apenas dois, mas eu vou deixar aqui também, caso você esteja assistindo em vídeo, você vai conseguir ver, os versículos que se relacionam com esse tema, né? Mas a gente vai encontrar em Mateus 24:13, que vai dizer: aquele que perseverar até o fim, este sim será salvo. Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então a gente encontra que
A Bíblia, ela endossa, ela afirma a perseverança e ela reprova a falta dela. Isso é um assunto muito sério, porque sem perseverança nós não conseguiremos chegar até onde o Senhor quer que a gente chegue. Deus permite provação nas nossas vidas, mas a responsabilidade de reconhecer que ela é para o desenvolvimento da nossa fé e agir em correspondência a isso, nos alegrando, é nossa. É totalmente nossa. E é somente através desse reconhecimento da relevância da perseverança, da necessidade da fé, que a gente vai poder se alegrar nas dificuldades. No versículo 4, ele vai dizer: no entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. E como que essa perseverança vai ter ação completa? É através do suportar a provação, sabe? E aí tem um ponto muito positivo e que nos traz alento, que é que a gente pode contar com a cooperação do Espírito Santo, né? Deus, ele não larga a prova lá pra você e fala, se vira, né? Tipo, se virei sozinho. Não. Nós temos Consolador, nós temos o Espírito Santo que nos auxilia no nosso momento de fraqueza, Ele que nos dá sabedoria, Ele que nos dá direção, é Ele quem está conosco todos os dias. 2 Pedro 1, 5 ao 9 vai dizer: por essa razão, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, se alguém não as possui, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Pedro, ele relaciona a purificação dos nossos antigos pecados a esse empenho a acrescentar à fé as virtudes que ele cita nesse versículo. Então aqui a gente compreende que a purificação dos nossos pecados hoje nos trouxe novidades de vida. Se nós somos novas criaturas, nós não somos mais escravos do pecado. Nós podemos caminhar em obediência ao Senhor. Nós podemos trilhar o caminho da santificação, porque Cristo abriu esse caminho. Porque Cristo nos permitiu agora sermos amigos de Deus. Pedro diz que quem, não se empenha para acrescentar à sua fé essas virtudes que ele cita, essas qualidades, essa pessoa, ela pode deixar de ser eficaz, ela pode ser improdutiva no conhecimento de Cristo, ela pode deixar de conhecer a Jesus. Que a gente não venha se esquecer de que Cristo nos purificou, de que nós temos novidade de vida, de que a graça dele nos empodera, nos dá forças para agora obedecer aquilo que ele nos direciona. E é somente a partir disso que a gente consegue, numa vida prática, numa vida cotidiana, nos alegrarmos nas tribulações. E essa alegria, ela vem da fé em Cristo, que nós colocamos a nossa fé nele, e a partir disso a nossa perseverança é desenvolvida, e assim como as demais qualidades que ele cita aqui. O cumprimento desse mandamento, isso nos torna, ainda que minimamente, mas nos torna mais parecidos com Jesus. A gente só consegue crescer se for através de Cristo. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que é quem dá generosamente sem desprezar ninguém, ele será concedida. Provérbios 1:7 a gente sabe que diz: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que todas as pessoas que são crentes, todas as pessoas que se dizem cristãs, que temem a Deus, são sábias? Não. Essa sabedoria, ela precisa ser desenvolvida ao longo da nossa vida. E a pergunta que a gente deve se fazer é: será que eu estou aproveitando? Será que eu estou desenvolvendo a minha fé na minha vida cotidiana com Deus? Ou será que eu tenho vivido de forma monótona, sem colocar em prática aquilo que ele já me disse para fazer? E uma das coisas que Tiago enfatiza aqui nessa passagem é de que Deus dá a todos, generosamente. Isso me lembra o episódio 129, em que eu compartilho com vocês uma passagem, e o título do episódio é Peça a quem pode lhe dar. De que é isso, é só o Senhor quem é capaz de nos dar aquilo que nós precisamos. E não é diferente com a sabedoria. Quando nós pedimos sabedoria, a gente está reconhecendo a nossa dependência ao Senhor. Nós estamos nos humilhando, nós estamos reconhecendo que apenas Ele é soberano e tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós precisamos só vem e só pode vir dele. E Tiago, ele reprova no próximo versículo a falta dessa fé. Ele vai dizer que quem pede,
mas com dúvidas não vai receber. Ele ainda faz uma comparação, ele compara aquele que duvida à onda do mar, porque a onda do mar ela é levada, ela é agitada pelo vento. E aqui cabe a gente se lembrar de que na fé não existe dúvida. Hebreus 11:1 vai nos dizer que a fé ela é a certeza das coisas que não vemos. E a única condição que Deus impõe, entenda, não é sua etnia, não é sua condição financeira, seu status, não é nada disso, não é nada disso. A única condição que Deus impõe para a gente receber sabedoria é pedir com fé, é crer que somente Cristo é capaz de nos dar aquilo que nós precisamos. E quem duvida não recebe, porque na fé não há dúvida. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Quem duvida não apenas deixa de receber sabedoria, como também não recebe nada do Senhor. A gente só pode agradar o Senhor se nós tivermos fé. E o Dietrich Bonhoeffer, ele fala que, ele menciona no livro dele, o Discipulado, sobre isso, sobre tanto que a fé, ela vem do Senhor e ela só pode vir de uma circunstância que Ele nos permite. E ele menciona isso na questão do discipulado, no chamado de os nossos discípulos, mas aqui nessa passagem não é diferente. Deus ele nos chama a fé através das tribulações, através das provações. E será que nós temos aceitado esse chamado? Aliás, Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, quando ele fala sobre a tolerância com os fracos na fé, ele vai dizer que tudo aquilo que não provém da fé é pecado. No último versículo desse capítulo, ele vai dizer: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Por meio dessa passagem, a gente entende que a vida cristã, toda a vida cristã, gira em torno da fé em Cristo. Não há como ter vida com Deus se não ter fé. E Deus ele não tem prazer na mente dividida. Não há como viver uma vida com Deus e viver uma vida guiada pelo Espírito e ao mesmo tempo pelo diabo. Não tem como. As duas coisas não são congruentes. Deus ele exige constâncias nos seus caminhos. Ele fala que aquele que retrocede, aquele que volta atrás, era melhor que não tivesse nem conhecido o Evangelho. Sabe, aquele que deixa, aquele que conhece a Cristo, tem a sua vida santificada, mas abandona a caminhada de fé, é melhor que não tivesse se agarrado a Jesus. Sabe? Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Os caminhos de Deus são retos, eles não são tortuosos, eles não são confusos. Em Deus há paz e clareza. Deus, ele não exige que você mude para chegar até ele. De maneira alguma, você vem a Cristo como você está. E ele não te rejeita, ele não rejeita nenhum dos que vêm até ele. Contudo, ele exige, ele pede, ele ordena que a gente tenha a nossa mente transformada através das disciplinas espirituais. E era isso o que eu tinha para compartilhar com vocês no episódio de hoje. Essa foi a parte 1 do capítulo 1 de Tiago. A gente vai decorrer aí, não sei quantos episódios vão render, vão dar aí até a gente terminar o livro, mas a gente termina. E não se esqueça, se você foi edificado por esse conteúdo, curta e compartilhe com mais alguém. E eu te encontro no próximo episódio. Até lá!